Então, boa noite, pessoal. Quero aqui, já de pronto, agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou ao longo desse semestre. Esta é a nossa última aula síncrona. Semana que vem, primeira semana de P1, depois primeira semana de P2, e aí, na outra, já é entrega de notas, as notas estarão disponíveis. Então, essa é a nossa última aula do semestre. Semestre que, no meu entendimento, foi muito positivo. A gente conseguiu dar conta com sobras, fazendo exercícios de todos os nossos conteúdos, com bastante tranquilidade. Como disse inúmeras vezes, uma turma muito bacana, muito agradável de trabalhar, e falo isso com tranquilidade. Esse semestre tive todas as turmas muito boas, e vocês, assim, fora do comum. Então, ainda mais por ser uma quinta-feira à noite, isso é de se destacar. Vem chegando também Eduardo, vem chegando Iris. Então, vamos aqui organizando a nossa aula. Então, fiquem à vontade para tirarem suas últimas questões, terem seus esclarecimentos que entendam necessários para a nossa prova. Lembrando que o conteúdo da prova abarcará os nossos 2 manuais da BNT UFES, tanto com as bordas verdes quanto aquele com as bordas vermelhas. Então, tudo que a gente tratou aqui de normatização, organização do texto, é o que a gente vai revisar e, com isso, procurar garantir uma realização bacana e tranquila da nossa prova. Então, vou colocar aqui na nossa área de chat o primeiro ponto. A Luana pergunta aqui da semana passada, não coloquei ainda, vou colocar junto com essa, mais tardar até amanhã. Então, vamos lá, nosso conteúdo, disponha, revisão dos conteúdos referentes à prova 2. Então, temos aqui a nossa organização do dia de hoje. Lembrando, o que foi o primeiro ponto, aquele que mais se destacou? A organização, a formatação básica. Então, formatação básica. Então, haverá uma ou duas questões sobre este aspecto da nossa disciplina. O que é preciso ter sempre em mente, vivo nas nossas atividades, e não só aqui para a disciplina, mas para todas as outras. Lembrem, daqui adiante, qualquer professor ou professora poderá cobrar, exigir, e mesmo que não o faça, da própria disposição de vocês de exercitar. Porque se você não exercita, acaba por esquecer. Se você não está ali revisando, você passa a ter alguma dúvida quanto
quanto ao como fazer, como entregar um trabalho. Então, a formatação básica, desenvolvam, levem aí para além dessa disciplina. Porque quando chegarem lá no 7º período, em trabalho de conclusão, vocês não vão ter as angústias que muitos colegas apresentam, porque vai estar tranquilo e vão poder se dedicar de fato ao que importa, que é a escrita, que é a reflexão sobre o curso. Chegando agora também Raquel, boa noite, Raquel. Então, o que é importante, assim, de mais importante, diria, na parte de formatação? Fonte. Tamanho da fonte. Sempre 12, lembrem, pessoal, sempre o tamanho 12. Nunca mais. E menos apenas na citação em recuo que vimos, ou seja, citação em recuo quando mais de 3 linhas, o texto transcrito, assim como nas notas de rodapé. Então, nessas duas situações, o tamanho da fonte é 10. Em todas as outras, dos títulos de seção, subseção, das informações de capa, a última letra do trabalho, sempre 12, nunca mais, do que este tamanho. Agora, o tipo desta fonte. Times New Roman ou Arial. E aquela que você fizer uso deverá ser a mesma ao longo de todo o trabalho. Não pode haver ali uma variação. É necessário, é indispensável a uniformidade dentro do trabalho, no seu aspecto aqui da apresentação. Então, fonte 12, em geral, menos nas citações e rodapés, bem como Times ou Arial. Então, dessa forma, a gente vai dando o formato necessário ao nosso trabalho. Vem chegando José, boa noite, José. Agora, margens. Lembrando, margem superior e esquerda, 3 centímetros, margem direita e inferior, 2 centímetros. Como mencionei, da capa à última folha do anexo. Então, toda a estrutura dos elementos pré até os elementos pós-textuais, estas margens, este tipo de fonte, assim como o tamanho. Joia, pessoal? Beleza. Maravilha, Larissa. Recordando aí todo mundo aí nas suas anotações, ou com o manual aberto, ou quem pode aí ouvindo, no transporte público, no transporte indo para casa, ou para outras atividades, vamos recordando. Porque já diz o velho ditado, recordar é viver. Agora a gente vai para o espaçamento. Espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas. 1,5. Indo ali na parte parágrafo, na seção parágrafo,
do Word, selecionando e colocando 1,5. Espaçamento aí na quase totalidade do trabalho. Lembrando que nas citações com recuo, além do recuo em si, que identifica a citação com mais de 3 linhas, nós diminuímos a fonte e diminuímos também o espaçamento, que passa a ser simples. Espaçamento simples. Espaçamento simples é esse, que também será observado nas notas de rodapé. Então, lembre, olha, nota de rodapé e citação com recuo são as únicas situações, bem dizer, que exigem, melhor dizendo, alterações na formatação mais básica do trabalho. Agora, vamos para parágrafos. Separação dos parágrafos, ou de parágrafos. Separação de parágrafos. A gente tem aqui também uma escolha a ser feita. Ou nós utilizamos um recuo, um tab, na primeira frase do parágrafo, ou uma linha em branco entre um parágrafo e outro. Lembrando que é um ou outro. Então, nunca os dois. A gente não separa um parágrafo utilizando o recuo e, ao mesmo tempo, a linha em branco. Não, fiz o recuo, não há linhas em branco. Coloquei todas as frases do parágrafo alinhados, ou melhor, alinhadas, junto à margem esquerda, separo-as com as linhas em branco. Chegando aqui mais alguns colegas, chegando Pamela, chegando Rosiele também. Vamos adiante. Então, falamos aqui da separação entre os parágrafos. Então, notem, o texto já tem a sua forma. Então, esses são aspectos que eu vou cobrar da formação básica. Então, que deve acompanhar vocês ao longo de todo o curso, eu diria mais, ao longo da vida, enquanto escreverem materiais aí para serem apresentados aos outros e outras. Agora, um ponto também, ou melhor, outro ponto, numeração progressiva. Numeração progressiva. Estará presente no sumário, bem como dentro do texto. Recordem que o que é a numeração progressiva? Os números que acompanham os títulos e subtítulos do trabalho. Numeração progressiva, então, que vai ser a mesma, tanto dentro do trabalho quanto no sumário. Sempre alinhadas à margem esquerda, o número e a margem esquerda. Não há nenhum tipo de espaço, recuo nos títulos e subtítulos, tampouco lá no sumário. Por isso, evitar-se aqui, a menos que haja um domínio, da numeração automática do Word. Então, vamos lá. Seção primária,
que é o capítulo em si, colocamos maiúscula, maiúscula e em negrito. Seção secundária, seção secundária, minúsculo, e sem negrito. Seção terciária, a escrita perdão, a secundária ali eu cometi um equívoco. Ela é maiúscula e sem o negrito. Então, seção primária, maiúscula com negrito, seção secundária, maiúscula sem negrito. Aí sim, a seção terciária, minúscula. Minúscula e negrito. A seção quaternária, aí minúscula, sem o negrito. E aí a última, e lembrando que a gente não divide um capítulo ou um trabalho para além de 5, a seção quinária seria aí, nesse caso, 5.5.5.5.5 minúsculo, no caso, minúscula e itálico. Então, assim a gente vai organizando a formatação, bem como a separação dos capítulos e subcapítulos. Há um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a posição das páginas. Lembrando que a gente começa a contar as páginas a partir da folha de rosto e começa a numerar, um númerozinho começa a aparecer na introdução em diante, sempre no canto superior direito. Não embaixo, não na esquerda. Canto superior direito. Pois bem, pessoal, aspectos básicos, ok? Alguma inquietação? Então, a gente vai ter uma, duas, quiçá 3 questões envolvendo esses elementos que nós vimos aqui. Começa posso sim. Começamos a numerar, então, numeração. Então, a gente começa a contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Então, de preferência sem o zero, sem o zero, mas não há nenhuma regra quanto a isso. A secundária, então, só vou terminar aqui a numeração, então a gente começa a contar tudo menos a capa. Mas na folha de rosto, sumário, todos os elementos pré-textuais não vai aparecer. A gente conta a existência deles, mas não começa a aparecer. Então, vai começar a aparecer apenas na introdução em diante. Então, imagine um trabalho que tenha a capa, a folha de rosto
e o sumário, e aí a introdução. Então, vai começar a aparecer um número 3 no canto superior direito da introdução. Certo? A secundária é maiúscula, maiúscula, sem negrito. Joia? Fiquem à vontade aí, pessoal, para qualquer questão, dúvida. O importante é termos isso com alguma clareza do que ficar correndo com a revisão. Então, tratamos aqui formatações básicas e numeração progressiva. Canto superior direito. Todos os números. Lembrando que só vai aparecer um número a partir da introdução. Mas desde lá da folha de rosto a gente começa já a contar e considerar a sua existência. Então, tudo menos a capa é levado em conta. Pois bem, vamos agora a citações. Citações. Temos 3 tipos. Citações diretas, indiretas e citações de citações. O famoso APUD. O APUD. Lembrando que as citações diretas a gente transcreve, copia no nosso trabalho igual ao original que nós entramos em contato. Então, essas são as citações diretas. Elas podem ser de 2 tipos, as citações diretas. Com até 3 linhas, que a gente identifica por aspas duplas, ou com mais de 3 linhas. Mais de 3 linhas. A gente identifica pelo recuo, bem como o tamanho da fonte e do entrelinhas. Então, aqui a gente tem, então, citações diretas, com até 3 linhas, aspas duplas, para separá-la do que são as nossas palavras. Com mais de 3 linhas, recuo e tamanho 10 e espaçamento simples, como falávamos antes. Agora, as citações indiretas. Citações indiretas, a gente se apropria das ideias, mas não das palavras. Seria a famosa com as minhas palavras. Então, citações indiretas, a gente toma emprestado a ideia, mas não a palavra. E aí a gente vai ter, por fim, o terceiro tipo, que é a citação de citação, ou seja, já há uma citação no texto que a gente está lendo, e a gente toma emprestado
àquela citação. Então, a gente, porventura, não teve contato com o texto original, a gente só tem ali o que o autor ou a autora fez por si de citação. Então, assim a gente faz a nossa apropriação. Professor, Sim. se não for pedir muito, você pode dar alguns exemplos? Posso, sim. Vamos. Deixa eu pensar aqui, se eu pego um livro. Você está lendo um texto, Milena? Por exemplo, um texto de Juliano. Aí você está lendo um texto que a colega escreveu. Colega escreveu. Está lendo ali. Ela fez uma citação no texto dela do Carlos. Aí a colega colocou ali. Caldeira, 2021, página 100. Aí eu acho, nossa, que boa essa citação feita por Zanardo. Então, Zanardo citou Caldeira. E aí, você acha que aquela citação feita no texto feita pela colega, ela se encaixa como uma luva no que você está escrevendo. Mas você não teve acesso, você não leu o texto de Caldeira, você só leu o texto de Zanardo. Você faz o quê, então? Uma citação de uma citação. Ou seja, você faz um apude. Ou seja, você não teve acesso ao trabalho original, mas sim a como se fosse uma citação de segunda mão, é o que você vai fazer. Então, no caso, a do Caldeira seria direta, a da Zanardo é indireta, e a minha seria Não. Essa citação toda, no geral, no caso. Essa citação é uma citação de citação. Aqui, Raquel, segundo Beluso, apude, exatamente, retomou aí o que Raquel colocou aí, Milena, um exemplo que utilizamos na época. Então, olha, Acabace leu um texto de Beluso e colocou no seu trabalho. Você não teve acesso ao texto original de Beluso, mas sim a citação de Acabace. E aí você faz esse apude no seu trabalho. Então, Beluso, apude, então, colocando aqui a chamada no início. Então, o autor original, vamos assim dizer, fica fora do parênteses minúsculo, dentro do parênteses tudo maiúsculo, menos o termo em latim que está dizendo que aquilo ali é uma citação de citação. Entendi. Que maravilha. Seguimos. Sim, Larissa, fica à vontade. Professor, só relembrando ali que eu fiquei com a dúvida, a questão das aspas duplas. Eu só vou mencionar ela quando eu começar a citação de que não seja no parágrafo, né? No começo ou não finalizei o parágrafo. Não. A gente utiliza aspas duplas tendo como base o tamanho da citação. Então, se o trecho que a gente escreveu tiver até 3 linhas, a gente utiliza aspas duplas. Se ele tiver mais de 3 linhas, aí a gente utiliza o recuo. Ah, entendi, que eu pensei que só precisava colocar aspas duplas quando
tivesse que colocar entre colchetes ali os 3 pontinhos no início ou no final, indicando que a citação não iniciou nem no começo do parágrafo e nem finalizou no ponto. Não, 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 não. Eu estava achando isso. Não, não, que bom que você falou. E só outra coisa, a questão do parágrafo que você comentou, a questão do enter. Eu estou digitando ali a frase e coloquei meu ponto final. Aí eu dou um enter e eu já inicio a outra frase, ou eu vou ter que dar outro enter para mim começar? Não, dá o enter e já aí inicio a frase. já começa. Já Tá bom. começa. Que aí o espaço ali não vai ficar só o de... O da citação, não fica um em branco. Entendi. Fica 1,5, né? Separando as duas linhas. E aí já começa o outro. É isso que eu ia falar. Tá bom. Que bom que você perguntou. Às vezes uma dúvida de um colega é a dúvida de outro. Raquel, fique à vontade. Professor, em relação à chamada, nessa citação com até 3 linhas, tanto faz ela na frente, colocar ela na frente ou no final, né? Sim, tanto faz. Contudo, a gente sempre sugere que ela vá à frente. Não é, vamos assim dizer, obrigatório. É uma sugestão. Porque se você coloca depois, como é uma citação que vai ser dentro do texto, e aí ela vai ser diferenciada apenas pelas aspas, pode ficar, às vezes, um pouco confuso. Então, por isso que a gente sugere que a chamada vá antes, mas não é obrigatório. Eu pensei que era, tipo, chamada na frente é citação de até 3 linhas, não tem chamada no final. Eu estava entendendo isso. Não. Entendi. A chamada pode ser tanto antes quanto depois. É apenas uma sugestão para facilitar a leitura que ela vá antes. A diferença, então, de até 3 linhas ou mais de 3 linhas é aspas e o recuo e o tamanho da fonte. A chamada ser na frente ou no final não tem a ver. Não tem a ver. Entendi. Pois bem, mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Então, vamos passar aqui, então, para a chamada. Falamos sobre as características, tocamos aqui alguns pontos sobre as características das chamadas, ou seja, das indicações de autoria que acompanham as citações. Então, vamos aqui às diferenças. Então, tomando aqui como exemplo que Raquel falava por último, as chamadas. Elas não têm a ver, então, se são diretas ou indiretas. Mas elas têm a ver onde a gente decide colocá-las. Sugiro sempre, então, que em citações até 3 linhas, a gente coloque antes, mas não é obrigatório. Então, chamadas colocadas antes da citação, então, antes, chamadas antes, a informação autoria fica fora dos parênteses. E quando a autoria está fora do parênteses, ela fica em letras minúsculas. Como assim, vamos pegar aqui. Caldeira 2021, página 100. Então, essa é uma citação. Houve uma citação e a gente colocou a chamada antes. Se a gente tivesse resolvido colocar a chamada depois da citação, então toda a informação dentro dos parênteses. E dentro dos parênteses, sempre em letras maiúsculas. Então, seja ela uma citação
com até 3 linhas, seja ela uma citação com mais de 3 linhas, ou seja ela uma citação de citação, ou seja ela uma já foi todos, é uma citação de citação. Qual vai ser as variações? Quais serão as variações? Lembrando, uma citação direta, ela vai ter um número de página, porque a gente vai ter um livro que a gente tirou aquele fragmento. Então, os elementos de uma chamada, de uma citação direta, a autoria, ano da obra e número da página. Uma citação indireta só vai ter 2 informações: a autoria e o número da página. Fiz uma citação indireta de Caldeira. Uh, 2021. Sim, Larissa? Professor, aqui você colocou no exemplo, né, Caldeira e tal. Depois desse P ponto de página, tem um espaço ou não? Não. Tá. Não tem, não. Aí, resolvi colocar a chamada depois da minha citação indireta. Caldeira 2021. Então, primeiro exemplo, uma citação indireta com a chamada antes, abaixo, uma citação indireta com a chamada depois. Se der o espaço, pessoal, vai ficar errado. Então, mesmo que o Word indique erro, lembre, o Word, ele não está seguindo a BNT, ele está seguindo uma lógica de programação ali. Então, você vai lá e recusa a sugestão. Se não, é só recusar. E aí, com o tempo, ele vai entendendo isso e ele vai parar de dar o erro. E tantas vezes você recusar indicação ou sugestão, recusar sugestão, ele vai aos poucos assimilando e não vai mais dar o erro. Agora a gente vai para o terceiro tipo de chamada, a do APUD. Então, tal como a Raquel colocou, vamos pensar aqui. Caldeira, APUD, melhor, Caldeira, citado por Zanardo, e 21, página 100. Não, a gente utiliza sempre tá, entendi, eu ia dizer outra coisa. Sim, se, por exemplo, está no finalzinho de uma página e início de outro, todo o texto. A gente utiliza as duas. A gente utiliza as duas, sim. Então, aqui no primeiro exemplo, colocamos a chamada do APUD com toda a informação de autoria fora. Lembrando, a gente não utiliza termos latinos fora dos parênteses na sua forma latina. A gente coloca na sua forma traduzida para a língua portuguesa. Mas eu resolvi só colocar o texto, o autor original fora.
dos parentes, como no exemplo que Raquel trouxe. Então, fica aí. Caldeira, Zanardo, Caldeira, Apude, Zanardo, 2021. Sim. Resolvi, então, colocar a citação depois. Então, tudo dentro dos parentes. Caldeira, Apude, Zanardo, 2021. Página 100. Então, temos aqui também todas as variações de citação. Perfeito, Raquel. Isso mesmo. Isto mesmo. Certinho. Ô, professor, Sim, no caso aqui de cima, se a gente for colocar em português, citado por, fica os dois fora do parênteses antes da chamada, né? Antes da exatamente. citação. Exatamente. Mas se for nessa língua Iapud, aí tem que colocar dentro do parênteses a chamada antes. Sim, sim. Tá. Exatamente. Agora a gente vai para as referências. Referências. Referências de livro. Eu só vou colocar na prova, pessoal, embora nós tenhamos visto com 1, 2, 3 autores, eu vou colocar apenas com um autor, sendo este autor do livro como um todo, não como autor de um capítulo, não, referência de livro. Vou colocar uma chamada, perdão, uma um quadro, né, a ficha catalográfica ali do livro, e aí vou pedir para fazer a referência a partir das informações presentes na ficha catalográfica. Então, qual é a estrutura? Vou pensar aqui o livro de Caldeira, nosso amigo aqui, Carlos, ficaria último sobrenome. Vou colocar os prenomes na sua forma abreviada, lembrando que também pode ser por extenso, mas se a gente optar por um, será assim ao longo de todas as citações. Administração pública. Eleição. Linhares. Caverna. Então, temos aqui, pessoal, a referência do livro do colega. Carlos, toda em letra maiúscula, a entrada, né, da referência, vírgula. Perdão. Botei. É caldeira, perdão. Caldeira. Esqueçam aqui é o que eu digitei. Caldeira. Carlos.
Aqui. Agora sim, no exemplo abaixo. Caldeira, vírgula, C, ponto, G, ponto. Aí o título do livro, administração pública, lembrando que é sempre o título em negrito. Aí, edição somente a partir da segunda edição. Então, para lembrar isso, eu coloquei como se o livro estivesse na sua segunda edição. Segunda edição. Então, o numeral arábico, ED minúsculo ponto, que é a forma abreviada. Aí, local, a cidade onde está situada a editora, Linhares, 2 pontos. Aí, o nome próprio da editora. Lembrando que a palavra editora vai apenas se ela fizer parte deste nome próprio, senão é o nome em si, caverna, vírgula, a data. Em livros, apenas o ano de publicação daquela edição, 2021. Ok? Podemos ir agora para o exemplo de artigo de revista científica, pessoal? Então, vamos lá. Imagine que Juliana, o texto dela seja de uma revista científica. Então, Zanardo é editora. Caverna é a editora, Larissa. Então, Zanardo administração em tempos de pandemia. Revista Novo Século. Linhares. Número 15. Página 70. Enfim. Página 80. Dezembro de 2021. Então, temos aqui a referência de um artigo científico. Então, a autoria, o nome do artigo, ponto, o nome da revista em negrito, ponto, local, ano, volume e número. Nesse caso, só temos o número. O intervalo de páginas, a página inicial do artigo dentro da revista, a página final do artigo dentro da revista, depois, vírgula, aí a data. Lembrando que em revistas científicas a gente utiliza o mês e o ano, o mês abreviado, e, por último, o ano de publicação dessa revista. Então, aqui temos uma referência de revista científica. Lembrando que se for jornal
a gente utiliza, eu não vou colocar na prova, mas só para lembrar, se for jornal, a gente utiliza ou jornais ou revistas semanais, a gente utiliza também o dia. Então, se fosse hoje, hoje seria 11, 9, ponto, né, de novembro abreviado de 2021. Mas eu só vou colocar de artigos científicos, que aí só vai mês e ano. É a data de publicação da revista. Exatamente. Agora, se esta revista foi, e aqui a gente chega no último ponto que nos interessa da nossa revisão, se esse artigo veio da internet, a gente faz a referência normal do material, porém nós acrescentamos o disponível em 2 pontos, sinal de menor, a URL, ou seja, o endereço do site, do blog, do portal da internet, do órgão do governo. Então, de onde for que nós tenhamos tirado aquele material, ponto. E aí, na sequência, a gente coloca o acesso. Acesso em 2 pontos. E aí a data. Dia, mês e ano. Lembrando que é o dia, o mês e o ano do acesso que nós fizemos. Sim, Larissa? Professor, só para tirar uma dúvida que Claro. quando estava fazendo o trabalho, eu fiquei um pouquinho meio que na dúvida. Sim, Ai, gente, deixa eu abrir aqui de novo, só um minutinho. claro, fique à vontade. Aí, recordando aqui, pessoal, se não houver essas informações da revista, do dia, a gente vai utilizar na chamada a última informação que a gente tem aqui para indicar o ano. Não vou colocar isso na prova, mas só estou lembrando. Aí a gente coloca o ano da data do nosso acesso. Sim, Larissa? Professor, em relação ao mês, né? Você sempre coloca as 3 primeiras letras. Uhum. Mas quando for abril, né, que a gente ficou em dúvida, porque, por exemplo, uma colega do grupo falou que colocava tudo, abril e maio, porém eu vi nos exemplos que só tava as primeiras letras. Então, a regra é a regra da língua portuguesa. E aí, por questão de convenção, março, abril e maio, eles são os únicos meses escritos por extenso. Mas é uma questão de convenção de regra da língua portuguesa, não tem a ver com a BNT. Então, se a gente colocasse, por exemplo, no abril só ABR, não estaria errado, tanto o ABR quanto o abril completo. Pela regra da língua portuguesa, a gente teria que colocar por extenso, abril. Tá. Estaria errado. Joia? Sim, Larissa Rodrigues. É muita Larissa. É muito. Sabe que na pauta são 5, mas que frequentam a disciplina são 3. Professor, São 4, perdão. São 4. Deixa eu também tirar uma dúvida relacionada ao trabalho. Claro. No artigo, a gente tinha 2 autores do artigo. Sim. Só que aí eu acredito que eles eram parentes, porque o sobrenome era o mesmo, o último. Sim. Então, nas citações, em todas as citações, a gente colocou o último sobrenome deles, e somente lá na referência que a gente citou os dois nomes.
Não, mas aí, mesmo que seja assim, a gente cita os dois na chamada. Por exemplo, que Ficaria, tipo, Albert em Zanardo, Albert? ficaria É, Zanardo, ponto e vírgula Zanardo, dentro dos parênteses, ou Zanardo e Zanardo fora dos parênteses. entendi. Não, então, sem problemas. Milena? Professor, a minha pergunta não é relacionada à matéria da prova, não. É que Não, fica à esses dias eu vontade. estava conversando com uma aluna da Faceli, Uhum. que está quase acabando o curso, e ela ainda estava em dúvida sobre o TCC. Na Faceli também pode fazer aquele TCC que, tipo, você publica um artigo junto com outra pessoa e ele vale como TCC ou não? Mais ou menos quem é essa pessoa. É um processo assim. Creio que até vocês chegarem no TCC vai mudar. Vai mudar. Mas hoje, qual é a regra? Se antes do 8º período, ou dentro do 8º período, na administração e no direito, na administração e na pedagogia, ou no 9º, ou durante o 10º no direito, se você publicar um artigo científico junto com um professor da instituição em alguns determinados tipos de revista, você pode substituir pelo trabalho de conclusão, mas não pela banca. Ah, sim, entendi. É que você falou, a menina falou de artigo, aí eu acabei lembrando, assim, disso. Sim, sim. Mas se vocês fossem hoje, por exemplo, você publicasse comigo um artigo em algumas revistas científicas, que as revistas são classificadas por nota, e aí a instituição reconhece algumas notas. Então, se a gente publica junto um artigo em uma revista que é considerada pela instituição, você fica dispensada de entregar o material físico, mas não fica dispensada De de apresentar. ter uma banca, de apresentar, exatamente. Ah, entendi. E ele também, isso também vale pra dupla ou não? Tipo, Vale para a dupla também. eu, Larissa e Não, você. vale para a dupla também. Vai pra dupla? Ah, entendi. Beleza. Exatamente, Raquel. Exatamente. Agora, uma última pergunta, para a gente já fechar a nossa. Olha só a importância. A gente vai, com isso, fechar não só artigos e revistas, exatamente. E jornais também. Para fechar a nossa revisão, sim, José. Fique à vontade. Professor, quando a gente estava fazendo nosso trabalho ontem, a gente não chegou nem a enviar ainda, porque a gente estava tendo um problema com a formatação, que era o seguinte. Sim. Quando a gente botava o ponto de referência, no caso o link... Ele expandia tudo. Sim, nossa, tava... Nossa. Não. Acontece isso. Seleciona, você copiou essa informação da internet, ou de outro arquivo e tal. Seleciona tudo. No Word, vai ali na borrachinha de apagar a formatação. Apaga a formatação. Aí, desse material apagado, do texto apagado, você copia e cola numa linha embaixo, que ele, permite que você formate como quer. E aí ele vai deixar alinhado à esquerda e não tudo, assim, expandido. Obrigado, professor. Não, disponha. Acontece isso com muita frequência com todo mundo. Por quê? Eu não sei lhe dizer. É uma formatação que vem junto quando a gente copia o material da internet. Então, o que eu dizia antes, uma informação aqui muito importante, não para a prova, mas para o semestre inteiro.
o semestre inteiro, para tudo que a gente viu lá do primeiro minuto de aula do semestre até o minuto de agora, que, notem, é a última aula feita por mim, provavelmente, porque a disciplina de amanhã é o 9º período do direito, depois do pessoal já ter feito a prova da UB e já ter entregue quase tudo, então a tendência é que amanhã até a aula seja com pouco público, ou 1 ou 2 pessoas, e é uma revisão também, então é capaz que ela fique só gravada, então, de modo assíncrono. Em 2021, sem dúvida, de uma disciplina do primeiro período é a última aula em AD que eu tenho. Então, notem a importância desta aula de hoje para mim e creio que para vocês também. Se vocês já se perceberam, estamos saindo do EAD depois do dia 20 de março de 2020. 2 anos depois, ano que vem, eu terei uma aula aqui na instituição presencial. E aí, notem a importância do que eu vou dizer. Qual a hashtag que levantamos esse ano? Exatamente, Larissa. Exatamente. Calma, Raquel. Calma. Exatamente. Ainda bem que tem 2 Raquel, né? Mas você sabe que é você. Você sabe que é você. É a Santos e não a Barbieri. Exatamente. Desse clima descontraído, rindo, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, mas não a aula. Travou aqui um segundo. Interromper gravação. Deu aqui, travadinha.